mais uma vez, boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de acolhimento, né? A espiritualidade amiga que administra essa casa, certamente, prepara esses ambientes de quarta-feira, de sábado e de segunda que nós nos reunimos, renovando sempre a energia para que nós cheguemos aqui e absorvamos. Então, eu os convido a estarem em oração, orem por mim, para que eu consiga transmitir para vocês tudo que eu aprendi. E antes de me analisarem como boa oradora, analisem tudo que eu tento transmitir. Primeiro eu aprendo e é com o maior prazer que eu trago para vocês. Então, Jesus disse que onde estivessem reunidos 2 ou 3 em seu nome, Ele estaria conosco. E certamente Ele está. Então, sintam-se abraçados por Ele, sintam-se abraçados pela espiritualidade amiga, irmã, que nos acompanha. Hoje o nosso tema é: os criminosos merecem perdão? Que poderia ser também uma pergunta, né? Os criminosos merecem perdão? Mas antes de nos perguntarmos no nosso íntimo, os criminosos merecem perdão? Vamos trabalhar essa expressão como uma afirmativa. Vamos trabalhar essa expressão que foi citada em O Evangelho segundo o Espiritismo como uma afirmação. É um tema complexo, é um tema difícil, especialmente nos dias que nós vivemos hoje, né? Nós testemunhamos, nós lemos, nós ouvimos tudo quanto é tipo de violência, maldade, tudo quanto é tipo de desamor, tudo quanto é tipo de egoísmo, em todos os aspectos de convivência, nos relacionamentos, em todas as camadas sociais do nosso país, do mundo. Tanta falta de empatia entre nós seres humanos. Essa foi o que eu consegui observar quando eu encarei o desafio de falar sobre os criminosos merecem perdão. Todos nós somos irmãos diante de Deus, né, meus amigos? O Pai Celeste nos olha como nós todos iguais, filhos dele, criações dele. E Criador, causa primária do universo, do qual nós fazemos parte, né? Nós somos parte desse universo tão lindo que ele nunca se detém a nos mostrar no espaço entre o dia e a noite. A cada dia que amanhecemos, o sol brilha maravilhoso. Quando é necessário, a chuva cai. Quando é necessário, o frio vem. Mas nós fazemos parte desse universo, né? Nós fazemos parte desse universo maravilhoso. E, todavia, parece que nós não aprendemos a amar esse Criador acima de todas as coisas e, principalmente, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu acredito que vocês devam concordar comigo. É isso que a gente vê, né? Na maioria das situações. Nós ainda não aprendemos, todavia, a amar o Deus, causa primária de todas as coisas, como Criador desse universo, e amar o nosso próximo, já que nós somos todos irmãos aos olhos de Deus. A gente reluta egoisticamente a amar o nosso semelhante. A gente reluta a encarar o nosso semelhante como nosso irmão. E que, sendo natureza humana, todos são passíveis de errar, de cometer crimes. Cada um de nós. Não é privilégio só dos que nós denominamos criminosos. Às vezes, uma falta que nós achamos que é pequena para nós, diante de Deus é grande. Não literalmente como o nosso irmão desajustado que vai lá e comete o crime de tirar a vida de alguém, de roubar alguém, de assaltar alguém. No nosso dia a dia, todos somos passíveis de cometer crimes aos olhos de Deus. Então, queridos amigos, diante desses fatos que eu
constato na minha análise como ser humano, nós podemos dizer que caridade para com os criminosos é um problema, senão o grande problema moral que assola a humanidade. Como nós ainda não atingimos a evolução moral necessária e suficiente que nos permita a ação digna de perdoar o nosso irmão como a nós mesmos, a gente deixa de ser caridoso. A gente olha o criminoso, principalmente, como o que não merece o nosso perdão, a nossa compreensão e o nosso acolhimento, né? Então, eu fui buscar lá no Instituto de Pesquisas Espíritas, Allan Kardec, uma passagem em que eles fazem a seguinte pergunta: um homem está em perigo, para salvá-lo é preciso arriscar a vida. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que, se for salvo, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, devemos nos arriscar para salvá-lo? É uma questão, como eu disse, difícil, complicada, quando a gente faz a nossa análise puramente carnal, digamos assim, né? Puramente humana. A resposta para esse estudo veio lá da Sociedade Espírita de Paris, a 7 de fevereiro de 1862, quando o nosso irmão médio, o senhor Alex Didier, recebeu uma comunicação do espírito Lamennais, que dizia assim: eis uma questão muito grave que se pode apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois se trata de saber se deve se expor a vida, mesmo por um malfeitor. Pensai nisto. Nesses rápidos instantes que lhe subtraem os últimos instantes da vida, o homem perdido revê a sua vida passada, ou então ela se ergue à sua frente. Já ouvimos falar que, de repente, na hora do desencarne, a gente vê a vida passar? A pessoa vê a vida passar como um filme pela mente da pessoa? Lamennais sugeriu isso. Talvez a morte chegue cedo para esse homem, para aquele malfeitor. E a reencarnação para ele também poderá ser terrível. Será terrível diante dos crimes que ele cometeu. Atirai-vos, pois, homens esclarecidos pela ciência espírita. Olha só o chamamento do espírito superior. Atirai-vos, pois, homens esclarecidos pela ciência espírita, atirai-vos, arrancai-o de sua danação. E talvez aquele homem que talvez morresse blasfemando contra vós, se lance em vossos braços, arrependido e agradecendo a oportunidade de recomeçar. Contudo, não pergunteis se fará ou não a atitude de salvá-lo. Você, esclarecido pela doutrina espírita, não perguntais se o fará ou não. Lançai-vos, porque, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração, que vos diz: tu podes salvá-lo, salva-o. Aqui está a questão da evolução moral, do problema moral que foi levantado, se nós devemos salvar ou não o criminoso que está à beira da morte. Lamennais respondeu de acordo com a sua evolução moral. Ele acha que ele faria isso. Na época, essa comunicação foi dada a 7 de fevereiro de 1862. Veja bem, adiantamento moral. Se nós não trabalharmos esse nosso adiantamento moral, meus amigos, aprimorando a nossa evolução com base nos esclarecimentos da ciência e da doutrina espírita, nós não conseguiremos entender o valor dessa atitude de perdoar o criminoso. Nós não conseguiríamos entender que, ao oferecer perdão a uma pessoa que está
em débito com a sociedade, seja lá com um amigo, com um irmão, com a pessoa que você conhece, com a vida, a gente nunca vai entender que esse perdão beneficia principalmente a quem o dá. Beneficia principalmente a nós mesmos. Eu estou falando isso de vocês, não é com propriedade de quem já fez isso, não, gente. É muito difícil a gente perdoar quem nos ofende. A vontade que tem em primeira mão é se vingar, não é mesmo? Ou eu sou sozinha nessa situação? Não é? A primeira vontade é dar na mesma medida, na mesma moeda. Mas nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que traz tanta liberdade de conhecimento para nós, a gente já chegou no patamar de que, se nós perdoamos, nós estamos principalmente trabalhando a nossa liberdade de consciência, a nossa evolução, soltando os nossos grilhões, querendo ser mais leve. Foi assim que eu, pelo menos, entendi. E nós estaremos praticando o sublime sentimento de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não foi assim que é o segundo mandamento e tão importante quanto o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E onde que está o amor se nós não conseguimos perdoar aquela pessoa que passou por nós e ontem deu bom dia, hoje não deu? Aí eu fico, o que foi que eu fiz? Espera aí, qual que é o da pessoa? E sem falar diante dos inúmeros crimes que a gente vê contra a humanidade. A nossa atual situação, como bem disse a doutora Elane na sua oração, é caótica. Nós estamos vivendo uma transição, como dizem as nossas expressões, só Jesus na causa. Vamos continuar orando. Vamos continuar orando. Porque nós, ao perdoarmos o criminoso, estaremos seguindo a conduta do maior amor que foi demonstrado por Jesus. Ele não é nosso guia, não é nosso mestre? Então, por que a gente não pode também querer fazer que nem ele, né? Então, eu quero destacar aqui uma informação importante. Félicité de Lamennais foi um padre, filósofo e político francês que viveu de junho de 1782 a fevereiro de 1854. Lamennais não foi considerado espírita praticante por seguir a doutrina, mas ele foi citado diversas vezes por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque a figura dele foi usada porque ele se esforçou muito durante a vida para juntar pessoas, instituições, religiosos, intelectuais, trabalhando, usando, visando o progresso moral e intelectual da humanidade. Veja bem, por isso ele deu uma comunicação tão importante. Ele trabalhou para o progresso moral e intelectual da humanidade na sua época e a sua comunicação é citada até hoje. Eu fui lá no Instituto de Pesquisas de Estudos Espíritas para poder trazer para vocês essa informação. Então, diante desse exposto, meus amigos, nós constatamos que a caridade para com os criminosos, ela abriga uma profunda e importante reflexão para nós sobre o nosso comportamento enquanto cristãos, enquanto espíritas cristãos. Não nos cabe sermos omissos, não nos cabe só meter o pau, não nos cabe só dizer merece a morte, não nos cabe só dizer merece castigo. Cabe principalmente que nós oremos para que as pessoas que cometem maldade, cometem crimes, se transformem, se arrependam dos seus atos de maldade, porque a caridade é um dos mais belos ensinamentos deixados por Jesus. E em sendo assim, se eu quero seguir os passos de Jesus, é difícil, mas eu tenho que me livrar desse sentimento ruim de egoísmo, de falta de empatia
com o nosso irmão, que é filho de Deus como nós, e merece uma chance de se arrepender. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14, nós temos também uma abordagem importante sobre essa questão, uma abordagem bem específica sobre a caridade com os criminosos, porque ela evidencia, essa passagem evidencia para nós, que a verdadeira caridade está em cada ato que nós fazemos para com o nosso irmão. Em cada ato que nós fazemos, porque não devemos estabelecer diferença entre nós. Deus, nosso Pai, nos vê todos como filhos, perante Ele somos todos iguais. Então, não nos cabe humilhar um desafortunado. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Essa é a maior lição, né, do Evangelho. Os criminosos também são criaturas de Deus, como eu repito. Num momento em que ele comete o crime, talvez ele não tenha conhecimento do quanto Deus é bom. Talvez ele não tenha se convencido de que ele também é filho de Deus. E talvez ele esteja totalmente afastado do bem. Mas no impulso de misericórdia, de perdão que ele encontre pela frente, vindo principalmente de um ser humano que nem ele, com as possibilidades intelectuais, com a perfeição de braços, pernas, para trabalhar honestamente, correr atrás da sua sobrevivência, ele pode se transformar, ele pode se arrepender e pode vir a se tornar uma pessoa melhor. Pode vir a contribuir melhor na sua convivência com o seu irmão. Dizendo isso, eu lembro que nós conhecemos a história do criminoso, Barrabás, que foi crucificado no mesmo dia que Jesus, e Jesus o perdoou. Não é isso? Jesus não disse que naquele mesmo dia ele também estaria com ele no paraíso? Então, se nós somos filhos do mesmo Pai, se Jesus é o nosso irmão maior, e nós temos ele como modelo, e ele teve essa dignidade, como que nós também não podemos nos esforçar e fazer isso? Cabe o exame de consciência, cabe trabalhar a evolução moral, cabe trabalhar o seu adiantamento intelectual e espiritual, para que nós possamos ser um elo da sociedade que possa colaborar com o crescimento desses nossos irmãos desajustados que precisam de equilíbrio. Talvez seja nós a pessoa que possa trazer esse equilíbrio para ele. Então, esse exemplo foi o exemplo de Jesus, esse exemplo brilhante, de mesmo sabendo que Barrabás era um criminoso, que na época também tenha conspirado contra ele, mesmo naquele momento de dor, onde ele estava vivendo o seu próprio martírio, o que foi que Jesus fez? Estendeu o seu perdão e a sua misericórdia em palavras, dizendo a Barrabás que ele também era filho dele e que naquele mesmo dia estariam juntos no paraíso. É isso que nós devemos trabalhar em nós. É isso que nós devemos nos esforçar para chegarmos. Enquanto natureza humana, eu sei que é difícil, estou falando por experiência própria da dificuldade que é. Muitas vezes eu já repeti aqui. Todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos experiências de decepções com alguém que nos magoou, com uma situação, com o sistema de uma forma geral. Todos nós temos. Mas cabe nós também a possibilidade de nos melhorarmos, melhorando o outro também, orando por ele. Está em nós a essência divina de ser bom. Nós fazemos a escolha de não sermos bons, de vez em quando, em algumas situações. Mas a essência divina é de sermos bons. Nós não somos centelhas divinas? Criaturas do mesmo Pai? Então é assim que nós devemos tentar nos manter, tentar agir, orando, perdoando, ajudando, sendo caridosos. Isso só vai contribuir cada vez mais para a nossa evolução. Quando nós exercitarmos, colocarmos em prática esse pouquinho que a gente colhe todo dia diante de Deus nas nossas orações. Senhor, eu quero ser bom.
Senhor, eu quero ser bom. Porque se eu for bom, de acordo com a tua vontade, eu também serei com os outros e vou ajudar, vou iluminar o caminho de quem ainda está na escuridão. Talvez eu não seja a maior luz, não tenha alcançado ainda o ápice, mas só de reconhecer que eu preciso de ti, essa deve ser a nossa oração para com Deus. E Ele certamente vai nos iluminar. Então, orando, meus irmãos, a verdadeira caridade está em amparar esses criminosos, entre aspas, o criminoso, com as nossas orações. A oração também é uma caridade. Eu acho que é a melhor caridade. Porque se você não pode fazer materialmente, se você faz espiritualmente com as suas orações, você já está ajudando muito. Inclusive os criminosos, né? O verdadeiro sentido da palavra caridade também está evidenciado lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 886, quando diz que a caridade é um dos complementos da lei de justiça. E a justiça está para todos nós, sem exceção nenhuma. A lei de justiça alcança a todos nós, sem exceção nenhuma. Portanto, a caridade, ela abrange todas as nossas relações enquanto humanos, né? Enquanto nós dirigimos as nossas ações ao nosso semelhante. E se a caridade é uma lei de justiça, sendo justos com todos, todos também serão justos para conosco. A caridade, meus amigos, ela nos prescreve como uma receita a indulgência, o perdão, a tolerância. Porque do perdão, da tolerância e da indulgência, todos nós precisamos, ou precisaremos algum dia. Então, se nós não temos esse tipo de comportamento e de sentimento para com o nosso semelhante, como é que nós vamos rogar o perdão de Deus diante das nossas falhas? E nós somos falhos. Se não fôssemos, não estaríamos mais aqui, né? Já teríamos alcançado o nível mais elevado. Mas a gente está aqui, então a gente merece trabalhar todos esses aspectos na nossa vida. Todo aquele que comete um crime, como eu já repeti, pode ser que naquele momento ele esteja longe de saber o que o bem pode fazer na vida dele. Mas no momento em que ele se arrepender, o perdão de Deus vai alcançá-lo. E ele pode ser uma pessoa melhor dali para frente, com certeza. Então, eu vou lembrar, para finalizar, eu sempre gosto de estar aí nos 30 minutos para a gente conversar, né? Então, eu vou lembrar, para finalizar, o que está contido lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 35. E aqui é uma chamada forte. Pois, com a mesma medida que medires os outros, assim também fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Palavras de Jesus, anotada pelo apóstolo Mateus. Então, meu amigo, o que se espera de uma afirmativa dessa? Se eu não perdoar, eu também não receberei perdão. Se eu não amar, eu também não serei amado. Se eu não compreender, eu também não serei compreendido. Essa é a mensagem que eu acredito que tem que chegar até nós com a meditação neste versículo. Pois com a mesma medida que medires, serás também medido. E o vosso Pai que está no céu vai nos medir dessa maneira. Se eu dei só 1% de perdão, ele também vai me dar só 1%. E se eu não perdoei com 2%, ele também não vai me perdoar com 2%. Então, é justo. Lei da justiça, né? Então, é isso, meus amigos. Aqueles que conhecem as leis divinas, só cabe a eles exercitarem. Porque o criminoso pode ser que seja perdoado por não conhecer a lei de Deus. Mas eu que conheço, o peso vai ser maior em cima de mim. Tem uma outra expressão que diz que aquele que conhece a verdade e não a segue é mentiroso. Isso é forte para mim. Se eu conheço a verdade e não sigo, sou mentirosa.
Se eu estou aqui batalhando todos os dias para fazer valer a lei divina na minha vida, eu tenho que andar de acordo com ela. Eu tenho que tentar com que as minhas ações sejam de acordo com ela. Nós somos imperfeitos ainda aos olhos de Deus, mas se nos esforçarmos, as nossas ações e atitudes diante dele serão amenizadas diante do nosso esforço. Então, a gente tem que buscar incessantemente nos melhorarmos cada dia. E olhemos para os nossos irmãos que estão ainda no lamaçal do crime, da desonestidade, do desamor, da violência. Oremos por eles. Pedimos ao nosso Pai, intercedamos por ele. Senhor, olha para ele. Esclarece no coração dele que esse caminho não está certo. Assim como tu me ajudou a reconhecer que eu preciso de ti, a buscar a tua verdade na minha vida, faça por ele. Acho que essa é a nossa melhor maneira da gente ajudar. Se não podemos ajudar materialmente, o façamos com orações. Eu acredito que movemos montanha quando nos unimos em oração por uma situação ou por alguém. Creio que cada um aqui já viveu essa experiência também. Do nada tudo se resolve. Não é do nada. São orações. A gente está vendo aí pesquisas e pesquisas de médicos fazendo experiências com a oração, porque doentes já ficaram bons com alguém que ora por ele, mesmo alguém que ele nem sabe quem é. Então, a espiritualidade está aí trabalhando incansavelmente, apesar de toda essa turbulência que a gente está vivendo. Apesar de toda essa transição planetária estar pesando nos nossos ombros. Mas a espiritualidade está trabalhando. E nós fazemos parte desse grupo bom. Desse grupo que quer paz, desse grupo que quer luz, desse grupo que quer harmonia. Nós não somos tão pequenos assim, nós somos grandes. Eu gosto de repetir isso. Se eu faço parte do universo e todo dia o sol brilha, todo dia eu ouço o canto de um pássaro, todo dia eu vejo uma flor que se abre, eu faço parte desse universo, então eu sou grande, eu posso. Mas a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que querer esse mundo melhor que a gente espera. Não deixar que alguém faça por nós. Façamos a nossa parte, por mais pequena que nós achemos que é, a gente vai estar colaborando para o bem. Então, meus amigos, que cada um busque com mais frequência ajudar, principalmente em orações, o nosso próximo, o nosso amigo que comete o crime, o nosso irmão que está desajustado, sem qualquer julgamento. Não nos cabe julgar. Como imperfeitos que somos, não nos cabe julgar. E os criminosos, que também são filhos de Deus, de qualquer natureza, seja o crime que ele tenha cometido, vamos direcionar a ele energias do bem, empregando o amor e a fé, que foi o que Jesus nos ensinou. A fé na vida futura, a fé que tudo vai melhorar, a fé que um dia alcançaremos. Se não nessa encarnação, que eu creio que não alcançaremos, mas numa próxima estaremos no mundo melhor, no mundo em regeneração, aonde o mal seja numa proporção bem pequena, aonde o bem reine, aonde os sorrisos sejam aconchegantes, onde os abraços sejam afetuosos, onde a gente possa olhar para o nosso irmão nos enxergando. A gente tem que olhar para o outro procurando nos enxergar. É assim que eu trouxe para vocês esse pequeno estudo. E eu trouxe uma música que ela conta a história de Barrabás. Na verdade, é Barrabás conversando com Jesus no dia da crucificação. Quero que vocês meditem nas palavras, na mensagem. Se quiserem fechar os olhos e orar e absorver, a música, para mim, é uma oração primorosa. A gente eleva para Deus as nossas energias. E, ao mesmo tempo em que a gente eleva, a gente agradece por esse ambiente, onde o silêncio já nos faz bem. É o nosso espírito conversando e agradecendo a espiritualidade que nos recebe, que nos acolhe e que nos abraça.
O nome da música chama O Rei e o Ladrão. Meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei, num grande esforço, contemplar a outra cruz. Quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. À luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue o meu coração. Sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. É isso, meus amigos. Obrigada. Que a graça de Deus nos alcance, né? E agora nós temos bastante tempo para conversarmos sobre como vocês receberam essa mensagem, que para mim foi maravilhosa. Para nós também. Por favor. Eu queria começar falando duas coisinhas. A primeira é que Chico Xavier pergunta uma vez para Emmanuel: quem são os criminosos? E Emmanuel responde: os criminosos somos todos nós, que não fomos descobertos. Então, assim, vai saber o que a gente fez em outras vidas, né? É muito difícil a gente perdoar um criminoso, né? Alguém que vai na sua casa, que te rouba, que mata uma pessoa que você ama. Sabe, eu acho que é uma prova, assim, muito Acho que difícil. das mais difíceis, a mais difícil, Eu com acho que das certeza. difíceis é a mais difícil mesmo, né? Mas, assim, vai saber o que a gente já fez, né? Porque, graças a Deus, a gente não lembra das nossas vidas passadas. Se lembrássemos, acredito que teríamos muita vergonha de estarmos aqui. Mas tem pessoas, e essa é a segunda coisa que eu queria falar, que conseguem fazer isso, né? Eu vi recentemente, acho que não tem um ano, porque isso me marcou muito, eu até já contei aqui, então quem já ouviu, me desculpe. Uma moça, assim, teve um julgamento nos Estados Unidos, assim, alguns meses atrás, de um rapaz que, infelizmente, essa questão do ódio é algo assim que está aumentando muito e a gente, infelizmente, precisa tomar muito cuidado para a gente não se envolver e para a gente não ser envolvido. E esse moço, ele começou a ter muita raiva de mexicano, porque existe todo um ódio voltado, né, nos Estados Unidos contra Existe o um México. trabalho, né? Existe um trabalho. E esse moço foi se envolvendo naquele
quantidade grande de mexicanos, pois ele comprou uma arma e entrou no supermercado e assassinou vários. E foi preso, claro, porque apesar de muitas autoridades insuflarem o ódio, na hora que a pessoa mata, ela vai presa, né? E foi julgado e condenado. E no dia do julgamento desse moço, ele foi condenado à prisão perpétua, um jovem de 20 e poucos anos, né? E tinha muitas pessoas ali assistindo o julgamento. E isso, né, foi televisionado, foi filmado e está na internet para quem quiser ver isso. Uma moça, no final, a hora depois que o moço já tinha recebido a mensagem, ela levantou a mão e pediu licença para o juiz se ela poderia dar um abraço nesse moço. E o juiz ficou assim, né? Nem sabia, porque foi uma coisa tão inusitada. E aí o juiz pergunta para ela, mas você quer dar um abraço nele? Ela falou, sim, porque ele matou o meu irmão e eu tenho certeza que ele matou meu irmão porque ele não conhecia o meu irmão. Porque meu irmão era uma das pessoas mais bondosas e mais maravilhosas que tem nesse mundo. E se ele tivesse conhecido meu irmão, certamente ele teria sido convidado para almoçar na minha casa. E eu teria feito um almoço mexicano para ele, nós teríamos cantado, e nós teríamos nos divertido, e eu tenho certeza que isso mudaria o curso da vida dele. Então, assim, como ele não teve a oportunidade de conhecer o quanto o povo mexicano é feliz, é alegre, é bondoso, eu quero dar esse abraço nele e dizer que eu perdoo por isso, porque ele não teve a oportunidade de conhecer. E aí o juiz concedeu, e ela foi lá, abraçou o moço, ficou assim, sem se mexer, e ela deu um abraço nele e falou que ela o perdoava. Eu perdoava. Então, eu fiquei pensando, isso me deixa tão emocionada, porque Mas olha, deixa não é impossível, é tão difícil fazer isso, é tão difícil, mas existem pessoas que conseguem, naquela dor imensa, ainda perdoar, né? Exatamente. Ela pediu para ele não ser condenado? Não, porque as pessoas que fazem, às vezes a gente confunde, sim, né? Assim, acha que, olha, porque eu vou perdoar, a pessoa não vai presa, não. Né? Ela tem que pagar pelo erro dela, né? Pelo que ela fez, mas isso é um problema de justiça, não é um problema da pessoa, né? Assim, ele foi preso, está preso até agora, com certeza. Mas ela deixou essa mensagem, né? Vai saber o quanto isso ele não está pensando até hoje. É isso que Jesus espera de nós. Isso é o passo que ele teve que fazer para poder se erguer. Exatamente. Quanto que ela deve ter ajudado ele nesse processo de se desvencilhar desse ódio. Exatamente. É isso que Jesus espera de nós, né? Então, é um exemplo maravilhoso. Recente. É isso. Eu fiquei me lembrando de um amigo com quem eu conversei regularmente durante um certo tempo. E o tema das conversas era a mágoa que ele tinha de um outro amigo que tinha sido sócio e o roubou. Isso, uma paranoia lá. E ele se queixava. Que injustiça, que barbaridade, eu não mereço isso. Aquela revolta dentro dele. Isso levou alguns meses, até que ele foi conversar com o padre. Conversou, contou a situação toda com o padre. Aí o padre deu o mesmo conselho. Perdoe. Mas eu não consigo. Todo um drama interno. Até que um dia ele chega para mim e diz, eu estou aliviado. Bom, até poucos dias você estava revoltado. Não, eu perdoei. Ai. Como é que você conseguiu isso? Não,
ele disse, foi melhor para mim. Uhum. Eu não aguentava mais Uhum. viver com aquela amargura, com aquele sentimento de estar julgando e condenando aquele sócio. Eu não aguentava mais aquela amargura de não perdoar. Tá vendo? Depois que eu perdoei, eu estou aliviado. O que ele fez é uma questão dele, mas o que eu posso fazer é isso. Exatamente. É o caminho, né? É o que a gente vê Poder perdoar faz bem para aquele que dá o para perdão. aquele que perdoa. É aquela coisa, toma para você que a carga é sua. Não é comigo que você vai ter que se ajustar, é com a sua consciência, né? Então, esse é o princípio. E é muito bom a gente trocar essas experiências, porque pelos exemplos que a gente ouve relatar, a gente percebe que a gente está no caminho, a gente só tem que se esforçar um pouquinho mais. Na hora em que nós estivermos no ápice da coisa, certamente nos elevaremos para um outro lugar, um outro nível melhor. Não é, Luiz? Desculpa, com certeza. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Seu Júlio, seu William, Admir? Eu vou falar sobre alguns exemplos, só que é totalmente ao contrário da Elaine e do Benedito. Eu acho que, para mim, falando pessoalmente, eu estou aqui por causa que um quesito que está faltando a mim é isso daí. E acredito que mais anos ainda, mais reencarnações vão vir e não sei se eu vou conseguir Vai sim. superar isso daí, não. Todos nós estamos Eu no acho que mesmo isso faz passo. parte do ser humano, boa parte do ser humano. Dá para se contar no dedo as pessoas que perdoam, tipo Chico Xavier, Jesus Cristo, Divaldo. Eu acho que É bem difícil, eu fui realmente. vítima de roubo, assalto à mão armada, fui vítima de furtos, presenciei muitos assaltos. Eu falo assim, não dá. Eu, dando assim, opinião minha, eu não tenho evolução nenhuma nesse ponto. Olha, Não consigo. eu admiro Só de muito você. reconhecer que você não tem a evolução, você já está no passo, já está no degrau acima, seu Júlio. É que assim, o aprendizado da gente é sobre isso, sobre bondade, caridade. Quando você vê alguém fora da linha, a gente não aceita. E uma coisa que eu sempre falo, não é eu para fazer justiça. Eu acho que a justiça divina faz isso. Própria vida, né? Já. Assim, não, eu digo assim, com relação a esse tipo de pessoa, que eu já uma vez eu citei aqui, vou falar de novo. Eu nunca vi bandido idoso. Eu já vi. Não, Eu são, tenho uma experiência mas é muito aquele que tá na prisão perpétua, né? Não, eu tenho uma experiência muito pessoal. A maioria morre jovem. A gente pode ver, a maioria morre jovem, as pessoas que seguem na humanidade. Quando eu tinha 5 anos, o meu pai era policial. E ele foi preso. Daí ele degringolou na vida e nós, incentivados pela dor da minha mãe e pelos princípios dela de que nós não podíamos ser igual a ele. Eu tinha 5, quando ele saiu da prisão eu tinha 32. E eu já era espírita. E eu não conseguia perdoar algo que ele nem me fez. Ele não fez nada para nós, ele fez para a sociedade. Mas eu e os meus irmãos não conseguimos. E para mim era mais pesado ainda porque eu era espírita. E a minha dirigente falou, se todo mundo perdoar ele, como é que ele vai aprender que ele não deve fazer? E aí também, com essa frase, eu rejeitei o meu.
quando 20 e tantos anos depois, a única pessoa da família que tinha perdoado ele mesmo e convivia com ele era minha tia. E ela faleceu e ninguém quis contar para ele. Aí eu me senti na obrigação, já passados tantos anos, de avisar para ele que ela tinha falecido, e aí foi o passo que veio para a gente conviver até 2 anos atrás que ele faleceu. É o que o Dr. Benedito falou. Eu não perdoei ele, eu me perdoei. Eu tirei um peso que os meus irmãos até hoje não conseguiram tirar, mesmo ele tendo falecido. E eu tive a oportunidade de ver um homem, né, que fez muito mal para a sociedade, me mostrar um documento de que ele tinha cumprido a pena dele, né, até a idade de idoso, se sentindo, digamos, ter cumprido a obrigação e de ter conseguido viver 20 anos depois no caminho do bem e ter se arrependido. Então, eu não sei se ele era um espírito mau, porque ele aprendeu, ele entrou na polícia, ele sabia o que era o certo, né? Mas dentro da polícia, você se aproxima muito do crime. Né? E ele era jovem, né? Porque eu tinha 5 anos, e a gente tinha uma admiração por ele, pela forma com que ele falava, pela escrita dele, que era belíssima. Mas a gente foi envolvidos durante toda a nossa infância pela dor da minha mãe, dizia, vocês não podem fazer isso, vocês não podem ser igual a ele. E a gente era rejeitado pelos vizinhos, né? Porque éramos, a gente não era filhos da minha mãe. Em função do comportamento isso, era dele. filho dos filhos do meu pai, que para eles diziam, eles são filhos dos meninos. E eu, assim, para mim foi muito rica essa experiência depois de ter passado, ter tido essa oportunidade por pouco tempo, né? Por um pouco tempo, mas foi gratificante para mim, né? E eu tirei, como ele disse, eu perdoei a mim. Ele não fez realmente mal para nós, como um bandido que entra dentro da nossa casa, então, digamos assim, não tenho nenhuma glória nisso, né? Porque é muito mais fácil você perdoar alguém que psicologicamente você nasceu para amar. É que na época que ele saiu, para mim era doloroso demais amar alguém que era daquele jeito, né? Então eu vi um bandido idoso e vi ele se arrepender, né? Graças a Deus ele encontrou uma mulher que colocou ele no caminho do bem e ele pôde se arrepender e gostar da vida. Talvez vá pagar muito ainda onde ele está, né? E aí eu faço orações de que ele realmente se encontre onde ele estiver. É uma história emocionante, assim, Quando você começou a falar, eu tô emocionada. eu tô feliz de aprender, assim, tanto assim com essa doutrina, com esses estudos. Esses temas sugeridos são maravilhosos, não é por acaso, e eu fico feliz de poder colaborar assim com o estudo e a evolução de cada um de nós aqui, né? E a gente agradece esses depoimentos, né? Porque assim, não é fácil mesmo. A gente estaria sendo muito hipócrita se a gente chegasse aqui, E né, dissesse que é fácil. e falasse, não, vocês têm que perdoar e tal. Porque é muito difícil isso, e a gente está aqui numa escola, né? E olha esse relato que você contou, que coisa linda. A Suzana levou a vida inteira, né? São muitos anos, a gente não tem cacife espiritual ainda para a gente fazer isso de uma hora para outra. Sentir na pele a agressão de alguém é muito difícil. Né? Muito difícil. E parece que a nossa volta também, as coisas e as pessoas conspiram para a gente estar neste caminho de não perdoar. Porque se é sabido da família, dos vizinhos, que aquela pessoa nos magoou, a gente ouve as perguntas do tipo, o que você faz perto? Eu não estou entendendo.
Então, isso ajuda você a inflamar a vontade de nunca perdoar. Mas quando você realmente tem esse ato digno, digno da pessoa que procura a evolução e exercita aos troncos e barrancos, a ferro e fogo, é libertador. É libertador. Então é isso, meus amigos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu só um pouquinho. Eu consegui subir uns degraus. Eu consegui perdoar minha irmã. Acho que eu já contei aqui, né? Nossa família sempre foi muito unida, nunca teve nenhuma discussão. E do ano passado para cá teve um problema sério e nós ficamos bem abalados, minha mãe principalmente, né? Família portuguesa, quer ver todo mundo unido, né? Aquela coisa. E aí eu comecei a trabalhar o perdão. Falei, não é possível, eu sou espírita, né? Eu tenho que me policiar, começar a pensar, ver as qualidades da minha irmã, tudo que ela fez por mim também, né? Nessa convivência longa que a gente tem. E a minha mãe sempre triste, ela falou, não, mas eu rezo tanto, eu quero ver vocês unidos. Eu falei, puxa vida, eu preciso começar a mexer alguma coisa. E de repente eu comecei a sentir vontade de falar com ela. Mas a família sempre ligando para saber das fofocas. Não, imagina, nossa, você é muito evoluída, você quer perdoar? Sim, quero. Não quero carregar esse peso a vida toda. Para quê? Eu quero leveza, né? Eu sei como são as coisas. Por que eu vou carregar esse peso? Não quero ver a família unida. Aí, quando teve um encontro de família, eu de repente dei um abraço, ela se assustou, não esperava, mas retribuiu, ok. Aí depois do meu aniversário mandou uma mensagem, parabéns, olha, evoluiu, hein? E agora sábado cheguei, dei um abraço, dei um presente, aniversário dela. Nossa! Ela falou, isso é pra mim? Eu falei, é pra você. E a minha mãe junto, viu aquilo tudo. Ela ficou tão feliz. Só de ver a felicidade da minha mãe. Nossa, foi muito bom. Mas eu senti a leveza. Eu perdoei, porque cada um na sua evolução, no seu tempo, né? E graças a Deus eu consegui isso. Que bom. Eu Que fiquei bom. super feliz. Obrigada por você compartilhar. Obrigada. É muito bom. Muitas emoções hoje. Verdade. Não, é uma leveza. Verdade. Muito bom. Muito bom. Então, meus amigos, se não tiver ninguém, nós vamos passar na segunda parte do nosso trabalho, né? Onde cada um vai receber a sua dose de energia renovada. Convidamos a todos a se manterem em oração, né? Espiritualmente. E muito obrigada por vocês estarem aqui.